Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro Negra. Nesse vídeo aqui a gente vai conferir um conteúdo do All Sport. E o título do vídeo é o seguinte, hein? Mauro César Pereira, 2 pontos. Tite disse não ao Corinthians por culpa do próprio Corinthians. Eu nem sei se esse vídeo vai falar muito do Flamengo, não, mas como eu tô achando divertido como o torcedor corintiano tá se doendo por causa que o Tite tá em vias de ser anunciado pelo Flamengo, acho que vale a pena a gente trazer aqui. Então, vamos trocar de janela e conferir essa brincadeira aí. Já deixando aqui um lembrete aí para os chatos de plantão, o link do vídeo original tá sempre na descrição, é só tu ir assistir lá, sem o meu comentário. Para todo mundo que não é chato, que é a maioria inclusive, deixa aqui meu salve, quero te agradecer por estar fechando comigo aqui no canal e vamos junto nessa aventura aí. Like no vídeo, se inscreva no canal 321. Like. Começar com essa história do Tite. Como eu falei, hoje, ao longo do dia, muitos jornalistas, muita gente publicando que o acordo está se aproximando, pode ser fechado a qualquer momento, quando estreia, quando não estreia e tal. O Mauro veio com um pouco de água na fervura, não é assim mesmo, ele já deu uma adiantada. Com calma. Tem com calma, veio várias questões aí que ainda não definidas. Inclusive, ele não poder estrear antes da data FIFA, que aí seria realmente um prejuízo, né, pro Flamengo, Mauro. O ideal é que você tenha aí 10 dias para treinar, que já seja o novo cara, né, o novo técnico. O ideal seria isso. Esse é o intuito, né? Acho que de todos, acho que até do próprio Tite. Só que tem que haver um acordo. Se a gente puxar para a memória, a discussão do Tite, do seu empresário, com a CBF, quando ele foi em 2016 do Corinthians para a seleção, também não foi assim, não. Teve uma discussão ali e tal, né? Assim, vai, quem acabou. Quando o técnico está numa condição que ele está valorizado, o Tite tem realmente uma certa valorização, embora a Copa do Mundo, as Copas, né, ele não tenha elas brilhado como se esperava. O cara tem condições de colocar uma série de itens ali, uma negociação mais demorada, é o que está acontecendo. Então, assim, uma coisa é o sim. O que se falou hoje, não, o sim do Tite, isso existe, ele quer. Mas entre o sim e o acordo existe a negociação e o contrato. Esse contrato, informação que eu tive há pouco, agora, hoje, no meio da tarde, está publicado no meu blog. Não estamos, o professor me falou, não estamos tão perto assim como se imagina. Tem uma caminhada aí, tem uma discussão e ela pode demorar. Demorar pode não acontecer? Falei, olha, pode acontecer qualquer coisa. Tipo, não, como quem diz, não colocaria a mão no fogo que vai ter um acordo. Então é esperar para ver. Mas estão discutindo. Meu palpite, eu acho que acabam chegando num acordo porque todo mundo cede um pouquinho e vai chegar num acordo. Até porque qual a melhor proposta que o Tite vai ter nesse momento? De onde? Eu acho pouco provável que surja algo mais interessante. Né? Até para a logística na vida dele, o Flamengo treina na zona oeste do Rio. Ele mora lá desde 2016. Então, tudo muito mais fácil para ele. Oferecer jogadores, elenco forte, condições econômicas para poder contratar mais jogadores, não convive com atraso salarial há mais de 10 anos. Então, é um cenário muito favorável, né? Eu acho que o acordo acaba acontecendo. A questão é quando. Talvez demore mais um pouco. Tanto que a pessoa até falou, é possível que entre a data FIFA e ele chegue depois, se fizer acordo depois. Eu dei o Mário Jorge. O Mário Jorge, sábado, treina o time. E se tudo correr bem, se o time for bem, eles ganham um pouco mais de tranquilidade para seguir com o interino até que tudo se resolva. Porque, de alguma forma, Arnaldo, as coisas se relacionam, vai. O acerto do Tite com o Flamengo, que disse o Mauro não está tão perto assim, e o Botafogo dando uma rateada, porque aí todo mundo fala, opa, Botafogo tá deixando escorrer o campeonato aí, todo mundo tem chance. E aí, nesse caso, quanto antes o Tite chegasse, para tentar dar um jeito no time melhor, não? Sim, mas aí acho que tem um contraste entre a pressa do Flamengo e a não pressa do Tite, né? E do empresário do Tite. Para quem não ia trabalhar em 2023 e agora topa essa parada, alinhavar todos os detalhes, todas as situações, até porque o Flamengo é um clube que, nessa diretoria, com esse histórico, demite muito treinador e paga multa para todo treinador demitido. A multa é uma das questões, além das questões das comissões técnicas, que muitas vezes vêm de forma integral, né, com o treinador para a Gávea. Tem essa situação que, primeiro, parecia envolver apenas o jogo próximo, que é Corinthians na Neoquímica Arena, com todas as suas peculiaridades. Acho que o Tite não estrearia nem se estivesse certo na Neoquímica Arena, e é uma questão. Aí, a primeira informação, o Flamengo vai
é, aceitaria esperar até a data FIFA, porque daí você tem um tempo de treinamento suficiente para mínimo para aclimatar o treinador, embora alguns jogadores vão para suas seleções e tudo mais. Aí, se já passar da segunda-feira pós-Corinthians, de fato vai ficando cada vez mais estreito esse período de 2023 para o novo treinador do Flamengo, né? Então, acho que o clube tem pressa, o técnico talvez nem tanta pressa assim, né? Então, acho que tem esse contraste aí. A situação que o Mauro trouxe do Mário Jorge é aquilo. Contra o Bahia, o time não jogou bem, ganhou com gol de pênalti. Se o Flamengo joga bem contra o Corinthians e ganha, é uma coisa. Se o Flamengo repete com o Mário Jorge que fez contra o Maringá, o técnico é contratado no dia tem que ser contratado no dia seguinte, né? É muito tênue esse limite, né? Pô, se o Flamengo repete o que fez contra o Maringá, eu mesmo vou pessoalmente na Gávea pichar o muro. Que isso, cara? Aquele jogo ali foi um assinte, aquilo ali foi um aborto da natureza. Pô, surreal. Poucas vezes eu vi o Flamengo tão mal. Se bem que recentemente também teve um jogo aí que foi um dos piores que eu vi na minha vida, que, pelo amor de Deus. Lembremos que aquele jogo com o Maringá, a ideia era talvez com calma, alinhavar com o Sampaoli e tal. Acabou, tomou de 2 do Maringá, veio uma avalanche. E aí o Flamengo tinha que ter um técnico logo depois, né? Inclusive a partida da volta. Agora não tem um mata-mata, Tironi, mas a cada rodada que passa do Brasileiro, a temporada 2023 vai ficando mais arriscada, tanto em termos de Libertadores como essa eventual perseguição ao líder. E tem outros times hoje, com treinador fixo há algum tempo, que estão mais próximos do Botafogo do que o Flamengo. Isso também a tabela mostra, né? Júlio, o Ken Angel aqui fala, por que não assume agora o Tite e pega o Corinthians na arena? Covardia que fala. Tem essa questão, né? Muita gente fala, não, ele não... Eu já fiquei mais bolado com isso, cara. Agora já realizei que realmente não dá tempo. E ainda que ele assine o contrato hoje, até ele aparecer no bid, tá tudo regularizado, o cara chegar lá, se aclimatar, conhecer o jogador, não dá tempo mais. Ele teria que ter, na semana que o São Paulo ainda tava ter fechado esse contrato, aí daria tempo. Hoje já realmente não tem como. Aí, eu espero o Tite no Ninho do Urubu, segunda-feira, dia 9. não vai jogar contra o Corinthians e tudo mais, o que também sou estranho, né? Eu acho que o Tite, acho que tem duas coisas aí em relação a esse processo de decisão do Tite, né? Uma, realmente, ele prometeu publicamente que não assumiria nenhum time do Brasil em 2023. Tá claro que ele queria seguir carreira na Europa e não rolou, ou pelo menos não rolou com a grandeza que ele e o empresário dele gostariam ou esperavam. Ele falou que não ia trabalhar em 2023. Não ia trabalhar. E ele falou isso no Pode Pá pro Igão, que queria que ele voltasse pro Corinthians. Aí ele falou, não vou treinar com o time brasileiro, não vou trabalhar, 2023 não vou ficar com a minha mulher, Dona Rose, vou ver meu irmão, minha irmã, meus sogros. Foi isso que ele falou, que não ia trabalhar. Lógico que a gente sabe que ele gostaria de ter tido uma oportunidade de treinar um clube da Europa de um porte significante. Mas, realmente, como diz o Mauro, sempre ele fala, a Europa, a janela não sorriu para ele. Então, ele não vai ter proposta nenhuma melhor que a do Flamengo. Então, cabe a ele entender que realmente ele tem que parar de protelar e assinar logo esse contrato. Né? Talvez tenham havido conversas, mas com clubes que não foram os que agradaram o Tite. Ele estava na bala também para assumir o Al Hilal e, de repente, mudou tudo lá na Arábia Saudita e os sauditas foram atrás do Jorge Jesus. Enfim, esse é um fator. E esse fator, ele é simples de ser resolvido, né? Ele vem a público, ele fala, olha, realmente eu falei tudo aquilo, mas sabem como é que a coceira tá grande, é uma oportunidade, peço desculpas, 2022 já tá acabando, eu quase cumpri minha promessa. Na própria fala que ele disse isso, ele falou que ia ficar em casa enquanto a mulher dele aguentasse, pô. Só ele falar, Dona Rose não aguenta mais que eu fique em casa. Eu falei que ia ficar 12 meses sem trabalhar, mas ela já não estava mais aguentando. Então tá na hora de voltar já e entrar agora no Flamengo. É uma chance boa de começar o planejamento para 2024 já do jeito certo. Conhecendo melhor o clube, conhecendo melhor os jogadores, entendendo como funciona a estrutura do Flamengo, planejando tudo que vai acontecer ano que vem. E é isso.
Pronto, acabou, resolvido. O convite do Flamengo é um convite importante. Não tem como negar um convite do Flamengo aí, nas condições que me foram propostas. Ele pode falar uma opção de coisa, resolver rapidamente isso daí. Eu acho que o fator principal não é esse. Acho que o fator principal é: todo mundo sabe que o Flamengo precisa dar uma chacoalhada. De alguma forma, o elenco precisa ser chacoalhado. E é muito melhor para o Tite deixar para outro ter esse desgaste, ou ele não passar por esse desgaste, do que assumir agora e ter ele que ser o responsável pela limpa. Eu acho que é dessa que ele está querendo escapar. Você acha que pode ser por aí, Mauro? Tem muitos jogadores que têm relações boas, outras nem tanto, com o Tite, né? O Everton Ribeiro, que o Tite levou até para a Copa, o Pedro, que o Tite levou para a Copa, o Gabigol nem tanto. Será que essa limpa, ele estaria evitando ter que fazer essa limpa meio necessária aí do Flamengo? Ele nem acertou o contrato, acho muito precoce para falar sobre o que ele vai fazer. Pode ser que ele nem trabalhe no Flamengo. Pode ser que ele não chegue num acordo. Se o Gilmar Veloz colocar condições que o Flamengo não aceitar e vice-versa, próximo, vai ser outro. Não tenho ideia do que ele vai fazer, sinceramente. Eu acho que é meramente especulativo. E o negócio do jogo do Corinthians já passou. Esse jogo não vai ser ele. Ele não tem acordo ainda. Né? Se ele tivesse com o contrato assinado, ou tudo acertado, e esperasse a segunda-feira ou domingo para assinar, é uma situação. Mas se ele não acertou, óbvio que ele não vai trabalhar no domingo. Mas o que me parece é que ele não está enrolando por conta do Corinthians. Ele está enrolando nada, ele está negociando o lado dele. Eu acho que a gente supervaloriza demais um pouco essa coisa do Corinthians, embarca muito numa onda de uma mídia corintiana, que agora tem um ciúme danado, né? Porque o Vitor Pereira foi pro Flamengo, agora o outro vai pro Flamengo, talvez. Gente, o cara é técnico, ele vai trabalhar em outro lugar, não vai ficar a vida inteira esperando o Corinthians. Aliás, ele disse não ao Corinthians. E disse não ao Corinthians por culpa do próprio Corinthians, que o Corinthians deixou de ser um clube interessante para um técnico que pode escolher onde trabalhar. É um clube cheio de problemas políticos, com dívidas enormes, né, que não consegue manter seus principais jogadores, contrata ainda assim translocadamente, às vésperas de uma eleição confusa, acaba de fazer um contrato com o Mano Menezes até 2025, sendo que o presidente sairá do cargo no final desse ano e não se sabe se a situação vai vencer essa eleição. Promete ser um pleito mais disputado do que os últimos. Então tudo isso aí é reflexo do próprio Corinthians. Eu imagino que se o Corinthians estivesse no patamar que deveria, como clube tão popular, com tanta força que tem, que seria ele brigando com o Flamengo pelo maior faturamento, pelos títulos e etc., ele não está, o Tite naturalmente poderia voltar para o Corinthians, que seria a coisa mais normal do mundo no momento que o Corinthians estivesse procurando um treinador. Mas ele deixa de ser um local tão atraente, não pelo clube, não pela torcida, não pela história, nada disso. Pelo momento. É um clube que vive um problema e não é de hoje. Com o mesmo grupo político ali, né, às vezes com dissidências e tal, comandando e seguindo em frente. Então acho que aí fica numa discussão que acaba fazendo com que essa cortina de fumaça faça com que o torcedor não olhe para os reais problemas do Corinthians. Eu acho que tem muitas coisas mais importantes para o corintiano pensar do que no Tite. O Tite foi feliz lá, vai seguir a vida dele. No Flamengo, lá no exterior, no Oriente Médio, sei lá onde. Mas vai seguir. E pelo jeito não vai ser no Corinthians, pelo menos por enquanto. É Mano Menezes, a realidade do Corinthians. A gente vai falar do Corinthians já, Arnaldo, mas deve estar doendo. Tirone, Fala, Júlio. E o mesmo valia para o Vitor Pereira. Isso que o Mauro falou, na minha opinião, o mesmo valia para o Vitor Pereira. Que acho que o corintiano ficou remoendo muito a história do Vitor Pereira. Mas, claro, teve um asterisco nessa história, que foi a mentira, né? De qualquer maneira, a impressão que a gente tem é que se o Tite for para o Flamengo, vai ser uma ação que se repete, né? Do corintiano, do torcedor corintiano com microfone ou sem microfone, falando muito sobre a traição, uma suposta traição. Exatamente. O que eu ia te perguntar, Arnaldo, era está doendo no corintiano essa história da possível ida do Tite para o Flamengo. A gente vai falar daqui a pouco mais sobre o time atual do Corinthians em si, mas isso tem pegado, né? Sim, porque na cabeça do torcedor do Corinthians, o Tite só saiu do Corinthians para a seleção e só voltaria a trabalhar no Brasil no Corinthians. O corintiano tinha essa impressão. E a direção do Corinthians, os cartosos do Corinthians que conviveram com o Tite esse tempo todo também, tanto que o convidaram algumas vezes, e como disse o Mauro, ele disse não. O torcedor do Corinthians, uma coisa é perder o Tite para a seleção brasileira ou para algum clube do exterior. Outra coisa é perder para um clube brasileiro, né? Podia ser o Flamengo, podia ser o Internacional, que ele já trabalhou, o Grêmio, outro.
Mas o fato é que hoje o Corinthians, depois de ter ouvido, acho que, olha, contando aqui, umas 4 vezes não do Tite em 2023, quase toda a troca de treinador do Corinthians teve consulta ao Tite, inclusive consulta à mulher do Tite. O Corinthians está encerrando a temporada com um outro técnico que tem história no Corinthians, o Mano, curiosamente sucedendo o Tite, depois entregando para o Tite essa sucessão de passagens de bastão, mas que não era o plano A. O Mano Menezes sabe disso, que ele não era o plano A, né? O plano A era o Tite. E acho que talvez também assim, né, Tironi? O ano do Corinthians, se o Corinthians não chegar à final da Sul-Americana, e nós saberemos disso até o final da noite, será um dos piores anos da história do Corinthians. Eu não estou nem falando em relação ao rebaixamento, que eu não acredito que o Corinthians corra risco de rebaixamento, mas o que aconteceu esse ano com o Corinthians até agora é digno de nota, e acho que as trocas de treinadores apenas são um símbolo do que aconteceu. Mas é isso. Até agora, eliminação para Ituano no Paulista, eliminação na fase de grupos da Libertadores, eliminação para um dos principais rivais na Copa do Brasil, é um campeonato brasileiro ruim, é um presidente que desfez o elenco no momento mais decisivo da temporada, a escolha estapafúria de treinadores. Esse é o Corinthians 2023, né? E o Tite aceitar dirigir um outro clube em 2023 brasileiro, talvez seja aquela última pitada de crueldade em relação ao corintiano. Júlio, ainda sobre o Tite, no possível ida do Tite no Flamengo, é aquela história meio de um nome meio óbvio e meio único para o Flamengo nesse momento? Não tem ninguém mais no horizonte, me parece. Bom, não tem nem o que fazer, pô. Vou botar quem ali? Trazer um estrangeiro não tem como pelo ponto do período de adaptação. Nem sei quem seria um estrangeiro que não fosse o Jorge Jesus. Eu acho que até o Flamengo deve parar com isso daí. Tentar explorar mais o mercado nacional aí, ver jovens treinadores, apostar as fichas em alguém, que realmente não tem como. E sem ser o Tite, por menos que eu goste dele, a gente não tem outra opção, cara. Não tem muito o que fazer, não. bom, os dirigentes do Flamengo são especialistas em encontrar nomes aí, né? Que a gente nunca ouviu falar algumas vezes, como era o caso do Domenech, né? Ou pouco se tinha ouvido falar. Então, assim, os caras sempre podem tirar um coelho da cartola, né? Eles entendem muito de futebol, mandaram embora não renovaram com o Dorival no ano passado, porque sabem muito. Então, se sabem tanto, é capaz que tirem algum nome de onde a gente não espera. Eu acho que o Tite seria uma boa solução para o Flamengo, porque ele tem um perfil parecido de quem foi uma boa solução para o Flamengo. Recentemente, o Flamengo passou por vários tipos de treinador. Estrangeiro com mais cancha, estrangeiro com menos, estrangeiro argentino, estrangeiro português, brasileiro amigão dos jogadores, brasileiro, enfim, brasileiro mais tático, né, no caso do Rogério, assim, mais tático e menos brodagem. Acho que foram vários os perfis que passaram pelo Flamengo pós Jorge Jesus, né, nos últimos 4 anos. Os caras sempre podem tirar um coelho da cartola. Um coelho da cartola, não. Ou tirar, não no sentido positivo da coisa, né? Mas encontrar alguma solução mágica aí. Eu acho que o Tite tem o perfil mais parecido com o que o Flamengo precisa. Mas eu não ouso subestimar a genialidade dos dirigentes. Eu acho que teve bastante ironia nesse comentário final do Júlio aí. Não tem outro treinador para o Flamengo contratar nesse momento. Não tem. É o Tite ou não é. Ou fica com o Mário Jorge para sempre aí. Porque a gente não tem outra opção de fato. Tá todo mundo que a gente gostaria que tivesse aqui no Flamengo tá empregado. Quem não tá, não vale a pena. E é isso. Agora vamos torcer para que esse anúncio aconteça no máximo aí até o final de semana, para que de fato o cara possa assumir o Flamengo na segunda-feira e começar a trabalhar nessa data FIFA aí. Porque realmente, se esse bagulho ficar se estendendo, cara, eu temo aí pelo futuro do Flamengo no resto da temporada, essa classificação da Libertadores ficar realmente comprometida. Bom, bote aí nos comentários o que você achou desse vídeo, qual a tua opinião a respeito disso. Realmente o corintiano tá sofrendo, o Corinthians está sofrendo
com a ida do Tite pro Flamengo. Comente, se inscreva, compartilhe com seus grupos de WhatsApp. Deve ter um grupinho de Flamengo aí no teu WhatsApp. Então compartilha lá, um abraço para todo mundo do grupo, que esse cara aí compartilhou o vídeo. Tamo junto. Se inscreva no canal se não for inscrito, aciona o sininho da notificação, deixa um like aí. Aqui na tela, ou fora da tela, em volta, no lado ou embaixo aqui, tem outros vídeos do canal, deve ter aí nos sugeridos, com certeza tem 2 aqui dentro da tela. Dê uma olhada se esse vídeo que tá aqui, esses vídeos aparecendo aqui ou fora da tela te interessam. Se interessar, clique e continue vendo, porque quando você maratona os vídeos, é muito bom, realmente, ajuda muito no crescimento do canal. Porque realmente o algoritmo do YouTube entende que o canal aqui tem conteúdo bacana, que você curte, ele vai mandar mais vezes para você e para outras pessoas também, por entender que aqui o conteúdo é de valor. No mais é isso, tamo junto, eu vou ficando por aqui, grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e fui!